Nesse vídeo eu quero te contar um caso que atendi e operei ontem. O paciente chegou ao hospital quase sem conseguir respirar por conta de um tumor na laringe. Esse paciente ele já vinha apresentando rouquidão ao longo de vários meses. O paciente com 64 anos, fumou a vida toda e começou a ter essa rouquidão que no começo ele não deu importância nenhuma, até que a família questionou, ele foi no posto de saúde, pediram o exame de laringoscopia, porque ele nunca chegou a fazer esse exame por conta da demora. A rouquidão foi piorando até que um dia ele chegou no hospital com muita falta de ar e nesse momento a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço foi acionada, né? O meu caso, nós levamos para o centro cirúrgico e fizemos a traqueostomia, procedimento, um cortezinho aqui no pescoço para chegar até a traqueia, abrir a traqueia e passar um tubo para que o paciente volte a respirar, porque a traqueostomia é aqui, o tumor da laringe é aqui, né? Tampando a passagem do ar, o paciente com obstrução da via aérea por conta do tumor. Esse sintoma é um sintoma do câncer de laringe. O câncer de laringe está diretamente relacionado ao cigarro. Se você fuma e tem uma rouquidão, fique bastante atento, procure ajuda, porque pode ser um sinal de que tem um caroço lá crescendo na sua prega vocal e à medida que esse caroço vai crescendo, os sintomas vão aparecendo e vão piorando. Então a rouquidão que começa, ela não melhora, porque o tumor ele só vai crescer, vai tampar mais a passagem do som da voz, é por isso que a voz fica rouca, e esse mesmo local que o ar passa para produzir o som é justamente o local que a gente respira. Então o tumor pode crescer e aconteceu o mesmo com esse meu paciente, que ele quase morreu de falta de ar, né? Ainda bem que no dia a gente estava lá pronto para fazer o procedimento de traqueostomia, né? Então fizemos apenas com anestesia local, não foi possível nem intubar antes, porque o tumor estava lá no meio, não ia conseguir passar o tubo, então apenas com anestesia local, o paciente no oxigênio, foi bem tranquilo o procedimento. Depois que nós conseguimos chegar até a traqueia, antes de abrir, aí sim o anestesista sedou o paciente, dormiu, fizemos a traqueostomia, e logo em seguida fizemos a biópsia da lesão na prega vocal, a lesão já extensa, a lesão que a gente chama T3 de laringe, já toda a prega vocal destruída, com extensão para a glote. Esse paciente ele não tinha nenhum linfonodo acometido por metástase, ele ainda vai para a tomografia para a gente confirmar isso, né? Mas é um candidato para a cirurgia de laringectomia total. É uma cirurgia em que você remove a laringe, remove todo o tumor, faz a traqueostomia definitiva, em seguida complementa com radioterapia, tudo isso para aumentar as chances de cura, para que esse paciente escape desse problema, porque se não for tratado ele pode progredir cada vez mais e acabar perdendo a chance de resolver o problema, a chance de ficar curado. Então, comentando um pouco sobre o câncer de laringe, né? Infelizmente, essa realidade que deveria ser uma exceção é o nosso dia a dia nesse hospital que eu trabalho, porque é um hospital, é um dos maiores hospitais aqui do Ceará, porta aberta. Então, muitos pacientes que estão nessa luta diagnóstica, né, até conseguir laringoscopia, tomografia, avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço, biópsia, tudo isso, infelizmente pelo SUS, ele pode demorar meses. Enquanto o paciente não consegue tudo isso, chega uma hora que o tumor cresce e tampa a respiração. E acaba indo para esse hospital e nós somos acionados para fazer essa traqueostomia, né? Então muitos pacientes acabam entrando no hospital, né, por conta desse caminho demorado, o tumor ele não fica parado, ele vai progredindo. E após o procedimento, né, ele fica internado. É comum, em muitos casos, a gente passar uma sonda para o paciente se alimentar, porque muitas vezes um tumor com essa extensão que já está ali causando a dificuldade de respirar, ele também causa uma dificuldade de engolir o engasgo. Então o paciente se alimenta pela sonda e vai continuar se alimentando depois da cirurgia até estar tudo sarado, tá? Câncer de laringe é uma doença que ela é curável, isso é um ponto muito importante que você saiba. Se você é um paciente ou acompanhante de alguém com esse tipo de doença, saiba que o câncer de laringe ele é altamente curável. Depende do estágio, então se demora muito o tratamento, né, esse tumor ele vai progredindo e as chances de cura vão se reduzindo, e é um câncer que, se não for tratado, a pessoa morre dele. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, um alerta. Já peço para que você curta esse vídeo, comente se a sua história tem relação com esse caso que eu falei ou algo parecido, né? Alguns pacientes, né, quando descobrem mais cedo, quando a laringe ainda está funcionante, não foi preciso traqueostomia, o paciente está conseguindo falar, está conseguindo engolir, o paciente pode até ser tratado com radioterapia ou radioterapia e quimioterapia, uma combinação desses dois tratamentos.
e com isso a gente consegue fazer com que o tumor desapareça. Seria o que a gente chama de protocolo de preservação de órgãos. Mas infelizmente os pacientes com essa doença eles acabam descobrindo muito tarde. Cerca de 80% dos casos só descobrem em estágio mais avançado, às vezes porque o paciente ignora o sintoma, às vezes porque o sistema de saúde não ajuda, a pessoa começa a investigação e infelizmente não dá tempo de fazer os exames, de fazer o tratamento. Então, ao invés de ir por esse caminho do protocolo de preservação, o paciente perde a função da laringe, né, e vai para laringectomia total. Após a cirurgia, traqueostomia definitiva, alimentação por sonda, até perde a voz momentaneamente, né? Que aí é um ponto importante. A laringe é o nosso órgão da voz. Então, o paciente, quando faz essa cirurgia, fica sem falar, mas existem formas de reabilitar a voz. Existem 3 formas de reabilitar a voz. Existe a voz esofágica, que é um treinamento que o paciente passa. Inclusive aqui no YouTube, hoje em dia já tem pacientes que conseguiram sobreviver, que estão bem, reaprenderam a falar e ensinam os outros pacientes, então ajuda a treinar os sons, né? Depois da cirurgia, a pessoa volta a produzir som, porque o som ele vai para a neofaringe e esse som é emitido, o ar ele vai e volta, né? Produzindo som. A outra técnica é a laringe eletrônica. É um equipamento que a pessoa encosta aqui, ele produz uma vibração e essa vibração, o som ele sai, né? Ele atravessa aqui o som e ele sai pela boca. A pessoa consegue articular esse som e se comunicar. É um som robotizado por conta de ser uma vibração, mas é um som, né? A pessoa consegue falar. E o terceiro método é o melhor de todos, porém ele envolve uma cirurgia para colocar a prótese e ele envolve a manutenção dessa prótese. Depois que coloca esse tubinho de silicone que ele fica entre a traqueia e o esôfago e o paciente precisa tampar o traqueostoma para o som, o ar passar da traqueia através desse tubinho, né, a prótese traqueoesofágica. O paciente todo dia tem que limpar ela, porque senão ela fica suja, coloniza fungo, coloniza cândida e perde a prótese, vai estragando e tem que tirar e trocar por outra, né? O SUS já oferece, mas a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir a prótese como colocar a prótese, porque envolve fazer uma cirurgia para fazer a primeira colocação, né? Então acaba que existe essa dificuldade. É o melhor, é o que produz a melhor voz, mas é um que tem a dificuldade logística de conseguir. Nessa é feita a cirurgia, o paciente tampa e consegue falar. Então, 3 formas de reabilitar a voz é algo que é importante que o paciente saiba, porque às vezes a pessoa só internaliza que vai perder a voz. Essa perda ela é temporária, mas não pode perder de vista que se você não trata o câncer, você vai perder a voz de todo jeito. Esse paciente que eu atendi, que chegou ao ponto de ir para a traqueostomia, ele já estava quase sem falar, porque o tumor estava ocluindo a via aérea, ele já não estava conseguindo nem respirar, quem dirá falar, né? Então, com a traqueostomia, ele até vai voltar um pouco, depois que for trocado o traqueóstomo pelo de metal, que ele tem um espaço para o ar passar, ele vai poder tampar aqui e se comunicar até o momento da cirurgia. E aí, outro ponto, né? É feito o diagnóstico, confirmou que é câncer, a gente sempre precisa de uma biópsia. Ano passado, nós operamos um caso exatamente igual, e a biópsia confirmou tuberculose laríngea. Então não era câncer de laringe, era tuberculose, parecia muito câncer, mas para sorte do paciente era tuberculose, né? A tuberculose é uma doença do pulmão, a bactéria se instala no pulmão, começa a destruir o pulmão, causa cansaço, causa muita tosse, escarro com sangue, mas em algumas pessoas essa tuberculose do pulmão, ela pode se espalhar para outros órgãos e a laringe é um deles, os linfonodos do pescoço também são possíveis. Então esse paciente, né, por incrível que pareça, ele tinha um tumor na laringe e ele tinha linfonodos e a biópsia de tudo veio tuberculose, tratou por 6 meses e tudo regrediu, tudo desapareceu, conseguiu sair da traqueostomia. Então é por isso que a biópsia é muito importante, porque vai que a gente trata sem a biópsia, faz uma mega cirurgia e no final nem era câncer, né? Então sempre começa com a biópsia, depois o paciente vai para o estadiamento, que é fazer tomografia, laringoscopia, fazer exames para avaliar a saúde do paciente, saber se ele está apto a passar pela cirurgia, ver como é que está o coração, ver como é que está o fígado. Muitos pacientes que descobrem esse tipo de câncer fumaram a vida toda e acabam também bebendo a vida toda, então não tem lá um fígado muito bom, né? Então a gente precisa fazer essa investigação para saber se a pessoa está bem de saúde para passar pela cirurgia, passar pela rádio, pela quimioterapia, se for necessário, né? E aí, depois desse momento, a gente vai para o tratamento e depois do tratamento, a reabilitação, que é justamente esse voltar a falar, conseguir sair dessa sonda, né? Os cuidados com o traqueóstomo, tá? Então, tudo isso é muito importante e depois, né, dessa reabilitação, o paciente entra no acompanhamento.
Ontem também nós operamos um paciente que teve toda essa jornada e meses depois da cirurgia, ele ainda não tinha conseguido iniciar a radioterapia, apareceu um caroço no pescoço, um caroço endurecido na região mais posterior, né, próximo do corte, próximo de onde tinha sido removido linfonodos, e a gente viu que era uma recidiva desse câncer. Então ontem nós fizemos esse resgate, fizemos a remoção da metástase, uma metástase que já estava aderida à pele, invadindo a musculatura ao redor, né, mas foi possível remover toda a doença e ele agora vai continuar o tratamento com a radioterapia. Então é uma doença que o paciente precisa acompanhar porque pode voltar. Mesmo fazendo todo o tratamento, pode voltar. Então a gente tem que acompanhar para pegar cedo e pegar em um momento em que a gente consiga tratar de novo para que o paciente fique livre da doença. É uma doença agressiva, é uma doença que pode matar. Aqui e acolá, nesse mesmo hospital, a gente pega pacientes que chegaram muito tarde, pacientes em que o tumor cresceu ao ponto de invadir, por exemplo, a coluna. O tumor começou aqui, cresceu posterior, enraizou para a coluna, ou enraizou e invadiu a artéria, a carótida, né? A gente não consegue mais remover, porque se tirar a carótida, o paciente tem um AVC. Então, às vezes, nós temos casos assim que perdem a chance de cura, mas eles não são a maioria. A maioria dos pacientes são tratáveis e é por isso que esse vídeo ele serve de alerta para ajudar as pessoas que estão nessa jornada. Então, vá atrás, cuide, né? Esse vídeo é interessante que você compartilhe com as pessoas que estão com você nessa jornada, seja o paciente, seja os outros familiares. Essa doença, o câncer de laringe, é uma das doenças importantes que você vai ter na vida. Talvez a mais importante, que se não for cuidada, ela vai tirar a vida. É uma doença que impacta muito todos os aspectos relacionados, porque afeta a voz, afeta a respiração, a deglutição, né, o pescoço. Então isso é algo muito importante socialmente. Alguns pacientes têm um impacto emocional grande, então precisa de acompanhamento com psicólogo. Muitos precisam usar antidepressivos para ajudar nesse baque, nessa luta, né, contra uma doença que ela é muito ruim, né, mas que ela tem jeito, e os médicos e todos os outros profissionais devem atuar em equipe para conseguir ter os melhores resultados. Então falei psicólogo, psiquiatra, mas falando um pouco de todo mundo que precisa ajudar, né? Todos os pacientes que tratam câncer de laringe, eles vão precisar de tratamento com dentista, se ainda tiver dentes, porque é comum o paciente precisar complementar com a radioterapia, e a radioterapia não pode ser feita se ainda tem algum dente ruim no pescoço. Depois que trata, os dentes ficam ainda mais frágeis, aumenta o risco de infecção. Então, o paciente, nesse momento do diagnóstico, né, passado esse estágio inicial, quando ele vai de alta e vai buscar fazer todos os exames, a gente também encaminha para o dentista para fazer todos os tratamentos, ou até as extrações dentárias, ou algum resto de dente que está na sua raiz, precisa ser feito, né? Outro encaminhamento, além de psicólogo, dentista, o paciente vai para nutricionista. Esse período antes do tratamento, né? Muitos pacientes que fumam e bebem, às vezes muitos deles são desnutridos, às vezes estão até acima do peso, mas também são desnutridos porque não comem comida que preste. Então a gente caminha para o nutricionista para que o paciente ganhe peso, ganhe força, né? Tenha uma dieta mais hipercalórica, hiperproteica para aguentar o tratamento. O tratamento é um baque pesado, seja a cirurgia, seja a radioquimioterapia. Muitos pacientes emagrecem porque a radioterapia tira o gosto da comida, o paciente não pode comer pela boca ou comer pela sonda, então é comum o paciente emagrecer, ter muita mucosite, pode ter náusea. Então é importante ganhar peso antes para que o paciente aguente fazer o tratamento. Se você não aguenta fazer o tratamento, está muito fraco, o tratamento não vai funcionar. Então é por isso que antes precisa passar no nutricionista para ter esse suporte, né? Que mais? É isso, né? Muitas vezes essas dicas, eu tenho vários vídeos aqui. Esse vídeo eu trouxe mais para falar justamente desse caso que quase morreu de ontem. Eu queria ouvir de você, eu leio todos os comentários, então eu queria que você deixasse aqui o seu relato, né? Como é que foi essa luta, né? Se hoje você já está curado desse câncer, se deu tudo certo, né? O que é que aconteceu, o que é que impactou mais, tá? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!